Boa tarde a todos, sou Magno Ivo, hóspede de 27 anos. Eu trabalho no socorrista de um supermercado atacadista, aqui de São José dos Campos, interior paulista. Eu vou falar uma coisa que todos não querem falar sobre a questão da empregabilidade neurodiversa, somente autista, que é o que mais falam. Embora vou falar pela base da legislação vigente. Primeiro de tudo, como se dizia antigamente, que até em 1991, como se dizia, uma lei que fala sobre LOAS, sobre a Previdência, o BPC, que chama Benefício de Prestação Continuada. Essa é a mesma lei equivalente que fala sobre a cota de participação das pessoas com deficiência. Inicialmente, era considerada pessoas com deficiência aquelas visuais, as físicas, de fala e a auditiva. Era considerada como precedendo tudo que era a parte visível como PCD na época. E aí mesmo assim existia muito capacitismo. E todos sabem, outra vez pesquisam um pouco, o termo da neurodiversidade surgiu em artigo de uma socióloga australiana, que também era autista. Na década de 1990 também, e foi espalhado pelo mundo todo nas décadas seguintes. E talvez assim, nos anos de 2010 foi conhecido esse termo aqui no país pela Amanda Pascoal, Rita Lozeiro, em 2010. Sendo assim, esse termo ele foi abranger não somente nós autistas, mas também todos os tipos de variações neurológicas comuns entre pessoas diferentes. E da mesma forma que existe diversidade cultural, também tem a diversidade sexual também. E então, sobre essa parte, em 2008, o Brasil foi um dos países que assinou uma convenção das Nações Unidas de pessoas com deficiência. E essa convenção o Brasil ratificou. Posteriormente, no Congresso Nacional, aprovou como emenda constitucional, como os direitos humanos fundamentais, ser uma parte constitucional que garante todas as garantias, desde o livre exercício político ao livre exercício do trabalho, inclusive o direito educacional na Constituição Federal vigente. Então, eu pensar também foi em 2012 que foi um primeiro projeto de iniciativa popular no Senado Federal, que foi criada a Lei de Benício Piana, que foi aprovada primeiramente no Senado e depois na Câmara, e sancionada pela Dilma Rousseff. Essa lei que nos incorporou juridicamente todo autista como
pessoa com deficiência. Há direitos ao trabalho, à educação e o acesso à saúde com qualidade de vida. E a mesma lei que proíbe qualquer tipo de práticas de tratamento cruéis, desumanas e que atentem contra a dignidade cidadã. Isso, e considera que são as garantias legais que garantiram também os primeiros, dada a visibilidade inicial da empregabilidade autista. Mas então, não era tão conhecido no ano de 2012. Mas, como são comuns os diagnósticos de autistas, são mais tardios, principalmente os mais leves, e também com estigmas de capacitistas que reinam até hoje na nossa cultura, temos nós tivemos um pouco mais evidência de 2016 para cá, 2015 e 2016 para cá, na metade dessa década, com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, que ela determinou que na parte de trabalhista, que dentro das cotas PCD haverá preferência dentro dos PCD aqueles que são menos favorecidos pela lei. Este caso atualmente dentro do setor somos nós autistas. E isso acontece de 2016 para cá, sendo que fomos os últimos segmentos PCD a ser incluídos no mercado de trabalho aqui no país. Sabendo disso, essa legislação fala que nós temos que essa empregabilidade pode ser desde o empreendedorismo e também como assalariado, e participar como PCD de diferentes processos seletivos como PCD. E esses processos seletivos, normalmente, como não temos uma documentação oficial, por exemplo, um RG que não tenha escrito pessoa com deficiência no RG em a maioria dos estados brasileiros que se conhece, normalmente eles se pedem no currículo para participar de determinados processos para PCD, o laudo, uma cópia de um laudo PCD e um currículo, sendo que um currículo é escrito como se fosse um currículo normal, comum, que vai desde seus dados pessoais, alguns, que é endereço, telefone, o seu nome, os objetivos profissionais, a escolaridade atual que você termina aqui, então, os principais cursos necessários, alguns, se necessário, não tem exigência, e se tiver experiência profissional, e se tiver, no exemplo assim, que uma qualificação pode ser próxima do IPFOC, aquele IPFOC profissional. E esse IPFOC que você pode desempenhar das tantas competências quanto as habilidades. As principais resumidas. E algumas delas você pode incluir os possíveis trabalhos voluntários.
porque eles podem ter chance também de sim, participar e passar. Durante as entrevistas, vai dependendo do tipo de setor. Como eu trabalhei em supermercado atacadista, normalmente esses setores, quando vai trabalhar no operacional, espero que você venha, por exemplo, que você uma higiene adequada para nós homens, né? Uma camisa polo, básica polo, calça jeans, um tênis ou um sapatênis. E que seja de maneira confortável, que nós autistas fazemos bem. Só que não é permitido certas extravagâncias. Mas assim, inicialmente é somente nas entrevistas que é mais neutro. Só que isso aí vai depender do setor que você trabalhar e da cultura da empresa onde você vai trabalhar. Para caso do empreendedorismo, vai desde microempreendedor individual e quanto você declarar de capital que você vai estimado quando você vai abrir um CNPJ. Este caso também vem do empreendedorismo, você pode saber dependendo do capital que você foi investir e qual é o seu plano de negócios. Isso pode ser o primeiro passo. Os passos seguintes é saber pesquisar bem onde você, qual a atuação do seu mercado e como que você vai direcionar seu hiperfoco. Isso é um dos lados bons de quem é autista, ter um lado empreendedor, ter um pensamento fora da caixa e se diferenciar um pouco da concorrência. E também ter um aprendizado contínuo para empreender, conhecer seus clientes, seus potenciais clientes. E também você ter um pouco de conhecimentos técnicos, o que você estudou. Como o seu curso técnico pode auxiliar também, ou mesmo uma faculdade. Embora a maioria de nós, autistas, conhecidos aqui no país, que participem de grupos de Facebook e WhatsApp, sejam empreendedores, maioria por necessidade, e outros que são até servidores públicos municipais, estaduais e federais, que atualmente assim, antes não tinha essa cota PCD, mas entraram em concurso público, porque era uma das poucas chances que tinha, que não passava em entrevista de emprego antes da cota PCD de 2012 para cá, sabendo que esse contexto da empregabilidade autista é muito recente. E cito muito o Leonard Alquira, o Nelson Marra, o Victor Mendonça na parte de empreendedorismo e muitos outros youtubers que falam da neurodiversidade, aqueles que é do protagonismo autista, principalmente. E eu também que de muitos dos youtubers que eu conheço são meus amigos, que eu tenho contato no WhatsApp e no Facebook. E essa parte que ajuda um pouco e posso ajudar vocês a esclarecer sobre a empregabilidade neurodiversa, desde a base legislativa, da legislação vigente. E estou baseando
pela legislação federal. E isso pode ajudar mais também a quebrar nossos preconceitos. E isso podemos também, a médio e longo prazo, exercer cargos gerenciais e cargos de liderança, dependendo da competência e do desempenho que se faz. E podemos exercer. E isso vai depender também do contexto corporativo das empresas onde nós trabalhamos, dentre os que estão empregados. Isso vai depender também de outros fatores econômicos de uma região nacional e internacional. E isso é saber ficar atualizado, é saber direcionar seus hiperfocos para se manter empregado, assim como fazer do hiperfoco para você se desempenhar melhor, com excelência e também com os valores praticados. Fazer da sua honestidade também no seu meio profissional. É isso que tem um dos lados bons da neurodiversidade. Tem uma visão do mundo complementar à visão do mundo dos neurotípicos. E que nós somos fiéis aos nossos valores, ao nosso caráter e aos valores praticados. E por isso que, onde às vezes não se sabe a regra, se pressupõe a regra de forma conforme a rotina profissional. Um código de ética que se preza pelas práticas cotidianas. Embora tenhamos uma certa visão complementar, não somente no lado operacional, mas também no lado gerencial, unindo os dois mundos corporativos. E disso que as empresas precisam diariamente ter uma visão global, integrada e mais diversificada, que uma inclusão dos autistas nas empresas, além da legislação que determina, que além da legislação vigente que determina, é também que agrega os valores dos negócios, tanto para os clientes quanto ao entorno do colaborador autista, tanto quanto o empreendedorismo autista é também responsável pelas grandes mudanças recentes na nossa economia global. Onde vocês pensam nos dias de calor um ar-condicionado? Aonde você pensa um iPhone, um celular tem câmera, tem várias funções. Aonde você sabe, se você sabe se tem um sistema operacional, um computador que nós temos, um notebook, todo o avanço da informática. E aonde também um dos fatores que levaram à vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da informática, também foi desenvolvido para os autistas da época. Isso, várias personalidades históricas, vários empreendedores foram que mudaram a nossa história, que mudaram a nossa economia por muitos anos.
Porque eles sabendo agregar valor, sabendo tiver uma visão muito à frente do seu tempo e que souberam arriscar, tendo visão, missão e valores praticados dia a dia, e que esses valores sejam agregados diariamente e tenham um pensamento global com ação local integrado. Desde já vos agradeço pela quem viu e muito obrigado.